Se você quer fazer uma transição de carreira para esse mundo digital, para uma carreira mais digital, esse vídeo vai contribuir contigo. Né? Eu sei que a gente fica meio assustado com as nomenclaturas, essa sopa de letrinha que esse povo arruma, CX, UX, UI, LGPD, enfim. Mas nós vamos conseguir criar um roteiro para você conseguir ter sucesso nessa nova carreira sua. E digitalizar, produzir, né, aplicativos para esse novo mundo. Então nós vamos falar um pouquinho disso de uma forma simples, amigável, do jeitinho que o gordinho gosta de fazer. Vamos lá, começando. O que é uma transição de carreira? Nós ainda não temos nosso sistema educacional preparado para as novas carreiras que estão surgindo. Eu estava inclusive debatendo com minha esposa, falando sobre a carreira de médico. Né? Então, fazer medicina ou fazer biotecnologia, aí é uma opinião minha. Né? Para o mundo novo, a biotecnologia ela vai ter muito mais valor no futuro. O porquê eu vou te contar em outro momento. Né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transição de carreira. Para fazer transição de carreira, primeiro você tem que olhar e ver assim, quais são as habilidades e conhecimentos que eu estruturei. Porque as empresas elas já se organizaram, as empresas modernas, elas já sabem o que elas precisam. Então elas precisam construir produtos e serviços que os clientes estejam sedentos para consumir. Ora, só essa fala minha já surge um monte de novas carreiras. Exemplo, o Customer Experience Management. É uma pessoa que vai gerenciar o relacionamento com o cliente, a experiência com o cliente. Para esse mundo, o que a pessoa precisa saber? Ela precisa saber assim, como eu faço para mapear uma jornada de uso de um produto, de uso de um serviço. Então, antes de fazer uma jornada, eu tenho que pensar assim, quem é essa persona? O que é persona? É a média das pessoas que vão usar. Então, por exemplo, a persona de uma pessoa que vai no show do Roupa Nova é uma persona de uma pessoa que já tem lá seus quase 60 anos, entre 50 e 60, né, que já viveu muito na década de 80. É uma pessoa que gosta de tomar Campari, né? É uma pessoa que não gosta de mandar muita mensagem. Ela gosta de falar no telefone ainda. Entendeu? Olha quantas características. Mas, gordinho, quem faz isso? Esse cara chama design de serviço. Então, é uma migração, é uma transição de carreira que o designer, que está acostumado a tentar predizer comportamento do consumidor na era antiga, ele vai olhar agora para o comportamento do usuário, mas mapeando coisas que antigamente não olhava. Então eu vou olhar essa persona e eu vou ter que mapear os hábitos dela, para aí sim construir a experiência. Então, para ela ir no show do Roupa Nova, eu tenho que vender para uma plataforma que seja fácil para o filho dela ou neto dela comprar para ela. Porque ela não vai usar com a facilidade que a gente está. E se eu quero atingir essa pessoa, talvez eu tenha que usar um caminho físico. Olha quantas nuances. Então, nesse momento, entra uma outra carreira, que é uma migração do designer gráfico, porque a gente chama de UX e UI. Né? O UX ele vai olhar para a experiência do usuário e o UI vai transformar isso numa interface, porque ele precisa conversar com o cara, com o desenvolvedor. Então nós estamos falando de aplicações digitais. Todo mundo quer fazer uma transição de carreira, quer entrar nesse mundo digital. As empresas não tem jeito, não tem escapatória. As empresas são digitais, os artistas precisam do digital. Não tem jeito de você vender sua arte sem usar os canais de comunicação, as mídias, as redes sociais. Então você vai precisar do digital. Senão você vai ficar para trás. Você não vai conseguir fazer essa transição necessária. Então, a hora que a gente olha o UX ali, o que ele vai fazer? Ele falou, olha, então se eu já tenho, o cara já me trouxe essa experiência que eu preciso promover, o que eu tenho que olhar agora? O tamanho da minha letra está adequado? O botão está intuitivo? Como que eu faço para capturar o comportamento desse usuário quando ele vai lá consumir o produto que eu construí?
Então o UX ele vai ver isso, quantas vezes ele apertou qual botão, onde ele navegou, onde ele passou o mouse ou o dedo dele, entendeu? O que ele clicou, o que ele não clicou, onde ele parou dentro da jornada, que é um ponto muito importante, são bloqueios de jornada, quando você para a compra, né? Como que você faz para ele voltar e retomar essa compra? Olha quantos conceitos, né? Então entrou aqui gestor de tráfego, entrou aqui Growth Product Manager. Então são pessoas que vão olhar para esse produto e começar a colocar indicadores para garantir que tem sucesso. Então, tem formação para isso. Tem gente que olha especificamente quantidade de cliques. Olha que interessante. Por quê? Porque quantidade de cliques em certas coisas é uma grande métrica de sucesso. Eu ia falar puta métrica de sucesso. Normalmente a gente não poderia falar isso aqui, mas enfim, né? O meu gestor ali do digital tá me falando que tá liberado. Então pensa aí. Ah, beleza, eu construí essa. Agora eu preciso transformar isso numa interface. Aí vem um cara que faz um negócio chamado prototipação. Ele vai usar ferramentas novas como XD, Figma, coisas que a gente nem sonhava que existiria na época que eu estava começando a beijar na boca. Né? Eu estou falando de um tempo grande atrás, né? Então, nessa época que eu comecei a beijar na boca, não existia nem internet. Hoje não, hoje a gente tem que pensar nisso, né? Tipo assim, como que eu vou construir, como que eu vou fazer o que a gente chama de handover, a passagem de bastão do UX, aí surge esse UI que conversa essa língua do UX e ele conversa com o desenvolvedor e ele vai passar para o desenvolvedor desenvolver. Aí, gente, a hora que cai no mundo do desenvolvimento, é um negócio que muda de figura mais ainda. E se você quer fazer uma carreira em desenvolvimento para o exterior ou de qualquer um dessas profissões do futuro no exterior, nós vamos conversar em um outro momento que eu vou fazer um conteúdo específico para isso. Eu consigo te ajudar. Sei de gente que está ganhando mais do que juiz, viu? Trabalhando em casa de chinelo, com 2 telas e o cachorrinho deitado no puff. Olha aí, anota isso aí. É uma próxima conversa que a gente vai ter em um outro momento. Mas voltando aqui, depois que passou para o desenvolvedor, o que o desenvolvedor tem? Cara, isso virou especialidade médica, desenvolvedor. Então, não é mais simples. E eu vejo o povo da minha idade falar umas besteiras. Os caras chegam e falam assim, não, porque meu sobrinho fez informática. Eu vou lá, eu preciso fazer um aplicativo para minha empresa lá, para o meu escritório de advocacia, e esse sobrinho meu não vai fazer, gente. Não vai fazer, porque hoje a gente tem engenheiro de software para integração, engenheiro de software para API, engenheiro de software para back-end, engenheiro de software para front-end, engenheiro especializado em React, Python, IA computacional, IA generativa, enfim. Tem um monte de especialidades. E tem até o desenvolvedor de software que usa o no-code, quer dizer, ele não vai codar nada. Então tem muitos caminhos para essa nova carreira, só que não é tão trivial igual a gente imagina. Não é mais fazer uma faculdade. Tem gente que não tem nem faculdade. Tem gente que está aí com 20 anos, ganhando, sendo o que a gente chama de especialista em pentest, especialista em segurança da informação. O cara consegue quebrar a segurança de uma empresa e invadir, as empresas contratam esse cara para construir a segurança. O cara ganha muito dinheiro. Virou uma profissão. E o cara que joga, a profissão dele é jogar. Na minha época, isso era assim, ninguém nem imaginava. Eu fico pensando, tanto que meu pai e minha mãe brigou comigo de jogar meu Atari, devia ter deixado eu seguir nesse caminho. Meu irmão, então, ele tinha um potencial para isso, porque ele jogava, se deixasse, 14 horas por dia. Seria um grande jogador hoje. Estava aí na ponta, mas não. O Atari lá, a gente não podia, porque a televisão me deixou muito burro demais, como diria, né, Titãs. Então, voltando aqui, precisa olhar fora da caixa. Se você olhar os cursos de formação técnica ao seu redor, eles continuam ensinando Excel, Word, PowerPoint, como ser um secretário executivo, como que você vai ser um técnico em hardware, né? Então, implementar algumas coisinhas, como fazer o web design. Gente, tem um mundo além disso.
As pessoas hoje, elas estão fazendo cirurgia à distância. Nós estamos construindo um robô que responde via WhatsApp, você não está falando com um ser humano não, você está falando com... Então, para fazer isso, tem um monte de profissões novas que nasceram por aí. Para pilotar essas máquinas, esses robôs que estão chegando, vão nascer profissões novas. Então, o técnico da máquina que vai fazer uma cirurgia TAV, né, que é uma especialidade médica, vai trocar uma válvula no coração, vai precisar de realidade aumentada, realidade virtual, vai precisar de robótica, vai precisar de sensor, vai precisar de nanotecnologia. Olha o tanto de coisa que nasceu por aí. Então, para você ser biólogo que vai lá tratar os mares, você vai precisar de entender de biotecnologia, de nanotecnologia. Como que você vai misturar o robô com uma parte de organismo? Porque ele precisa ser autônomo. Às vezes ele busca, você mistura robótica com alga marinha. Tem um projeto desse super interessante lá no Vale do Silício. Olha o tanto de coisa que a gente pode fazer. E como que as pessoas conseguem esse emprego? Primeiro começa com coragem, com vontade. Eu tenho certeza que você tem essa coragem e vontade. Agora, se você já tem essa coragem e vontade, você precisa seguir com a gente aqui para ir aprender o como. Então, por quê? Porque o como é que vai diferenciar quem tem só vontade e quem consegue. Por quê? Tem etapas a serem seguidas, você precisa lapidar. A gente tem que olhar para os soft skills, nós precisamos olhar para os hard skills, né? Então, para ser um desenvolvedor, a gente tem que ter, qual que é o conhecimento? Gordinho, mas o que eu tenho que saber de base de dados? Minimamente, até um cara que vai lidar só com produto tem que conhecer SQL, ele tem que conhecer estrutura de AWS, ele tem que saber o que é um banco. Eu fui esses dias fazer uma reunião de agronegócio, o cara era engenheiro químico e nós dois estávamos, eu psicólogo, olha, eu sou psicólogo, né? Fiz mestrado voltado mais para cognição, psicologia, inteligência, mas eu sou psicólogo. E estavam lá os dois conversando sobre buckets S3 do AWS. Tem muita gente que não sabe nem o que é isso. Fui conversar com outro amigo meu, estava me perguntando sobre inteligência artificial. Gordinho, o que é tokenização de lavoura? O que é blockchain? Olha o tanto de coisa que você não sabe, mas que para você fazer a sua transição de carreira, você vai ter que saber algumas dessas. Dependendo do caminho que você vai escolher para a sua vida. Mas Gordinho, eu vou para o mercado financeiro. Pois é, blockchain nasceu com criptomoeda. Então, como que você entra nesse mundo novo financeiro sem saber o que é Web3? Sem saber como que funcionam as correntes bloqueadas, distribuídas em rede, de forma social, que são imutáveis. Esses dias estava tendo a polêmica lá da tokenização do Íris. Os caras ganhando R$2.500 para lá tirar uma fotinha da Íris. E aí vem o governo e não está entendendo o que está acontecendo. Não, porque tem LGPD. Realmente, isso é um problema? Onde eles se apegaram aí? É porque a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela fala que qualquer indivíduo tem o direito de pegar os dados dele e apagar de alguma empresa. A lei fala isso. E quando você tokeniza, então entrou um dilema, aí uma dialética para a gente resolver. Porque quando você tokeniza, é imutável. Então se você vinculou uma íris, uma imagem de íris, com um token na rede, acabou. Não tem volta, gente. Não tem lei que vai fazer, porque a pessoa não vai conseguir. E aí? Mas, gente, isso não é possível. É igual lutar com o eterno. Tipo assim, sabe esses dilemas existenciais da eternidade? Então é o mesmo dilema, é a tokenização da íris. A gordice tá falando uns negócios não entendo, mas você devia estar entendendo. Você não quer fazer uma transição de carreira? Vai estudar, menino. Então tem trilhas de conhecimento que a gente precisa seguir para a gente chegar lá. Então agora está na hora de quê? Em resumo, você tem que definir um caminho. Ter é muito forte, eu falo que ninguém tem nada. Mas é bom para você que você define um caminho. Se você vai para um caminho mais de design, de lidar com pessoas, é um caminho que eu vou te passar para você seguir. Se você vai e fala, não, eu quero ser um desenvolvedor mais técnico, né, menos visual, é outro caminho que você vai ter que seguir. Não, Gordinho, eu quero ser um gestor de projetos, recursos, gestão nessa nova era. Também é outro caminho. Quero ser um especialista financeiro para lidar com Web3,
né, com criptomoeda, com ledger tokenizado também, em cima de blockchain, outro caminho. Então existem vários caminhos e não existe certo e errado. Não existe a ordem batida em pedra, porque é isso que a agilidade fala, é uma sobreposição de conhecimentos em rede, leve, né? Então, se você está interessado nisso, eu vou publicar muito conteúdo. Não esquece de fazer a inscrição no meu canal, né? Deixa o seu comentário perguntando para onde você quer ir, porque eu posso preparar um material preparado para você, especial para você. Né? Deixe seu comentário, deixe sua curtida, compartilha com pessoas que estão sofrendo. Tenho certeza, tem um monte de gente aí que você está falando assim, nossa, aquele cara tem um potencial gigante, está lá trabalhando, dando manutenção em mouse, em computador, ou não, está lá em casa, lá, chorando, sofrendo. Então, essa pessoa compartilha, pega o WhatsApp, manda assim, ó, canal do Gordinho Digital. A gente vai conseguir fazer essas pessoas chegarem no objetivo dela, tá? Então fica aqui meu agradecimento, o meu respeito, e junto nós vamos muito mais longe do que a gente imagina, porque essa ideia da rede da mente aberta, de dividir conteúdo, ela serve para isso, porque mais pessoas são impactadas, o mundo melhora junto, né? A gente vai crescendo junto, e isso é muito legal, tá? Parafraseando sempre o meu grande Lúcio Jô Soares, beijinho do Gordinho.